Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos continuar nossa resenha sobre o livro Os Axiomas de Zurique, que é um livro sobre investimentos que muitos consideram que é um livro que tem que ser lido por qualquer um que quer entrar nesse mercado. Ontem eu estava pensando, na verdade, que eu estou fazendo não é exatamente uma resenha, né? É praticamente um resumo do livro. Então é isso, hoje nós vamos falar do oitavo axioma. Se você não viu os outros vídeos ainda ou não leu sobre os outros axiomas, eu sugiro que você comece pelo primeiro, tá? E o oitavo axioma fala da religião e ocultismo. E ele diz o seguinte: é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Ou seja, Deus, ele fala que, primeiro que os axiomas de Zurique, eles não estão preocupados em provar se Deus existe, não existe, se a religião está certa ou está errada. Isso não é da seara dele, vamos dizer assim. O que eles propõem é simplesmente que se, entre as várias coisas que Deus pensou para o universo, dificilmente estaria de você ficar rico no meio delas, né? E ele conta alguma coisa, ele fala uma coisa que Abraham Lincoln, teoricamente, teria dito, que é o seguinte: Deus deve gostar muito dos pobres, porque ele fez bastante deles, né? Então, diante disso, ele fala isso, ele conta alguns casos. Um caso primeiro é de uma igreja, que na verdade o autor do livro, né, o pai dele era um banqueiro e tal, mas tinha até religião. Teve um dia que o pastor foi na casa dele jantar muito feliz, que tinha recebido uma oferta muito boa, que tinha uma pessoa da igreja que ia ter que mudar de lá, ia ter que ir para uma outra parte do país, e ofereceu vender um terreno grande que tinha um preço muito barato, porque ia ter que ir embora rápido. E o pastor estava muito feliz, que era uma barganha. Finalmente Deus tinha sorrido para a igreja, e eu poder usar aquele terreno para poder fazer dinheiro para melhorar a igreja, né? E o autor do livro, o pai dele, né, ficaram meio reticente: toma cuidado, né? Quando esmola demais, o santo desconfia. Enfim, o pastor decidiu, fez uma reunião com todo mundo da igreja, o povo da igreja decidiu comprar o terreno e que iam comprar e dividir, e lotear o terreno de por cima. Foram comprar o terreno, o dono do terreno foi embora, e quando o pastor foi lá na prefeitura para poder começar a lotear o terreno, descobriu, o cara falou: esse terreno seu aí, muita gente já tentou fazer coisa, só que ele parece seco em cima, mas abaixo é um grande pântano. Qualquer um que quiser usar isso aí para a prefeitura liberar, você vai ter que gastar uma nota preta para poder drenar essa água que tem debaixo dele aí. Conclusão, até para a igreja, né? Deus não, quando envolve dinheiro, às vezes Deus não dá as coisas fácil, não. E um outro caso que ele conta é de um investidor muito famoso, que ele usa de exemplo em várias partes do livro, que chegou um ponto da vida que ele começou a achar que era um pouco clarividente, que tinha poderes de prever o mercado. Ele não acreditava tanto nisso, mas as pessoas começaram tanto a falar nisso que ele começou a acreditar. Ele dá até o exemplo de um dia que ele teve um palpite de que a ação de uma empresa que era responsável por construção de trilhos e trens e estava muito alto e ia cair. Aí todo mundo, o cara da corretora falou: não, você tá doido, você tem certeza que vai entrar vendendo isso? Tá todo mundo comprando? Ele: não, vou sim. Aí no outro dia, a mesma coisa, ele falou: não, vou vender mais. Você tem certeza? Tem. No dia seguinte, rolou um terremoto que arruinou um monte de estrada e dilapidou o patrimônio da empresa, e as ações foram lá embaixo. Ele ganhou tipo uns $800 mil, $300 mil nessa brincadeira. 300 ou 800, não lembro exatamente, mais ou menos por tudo. Ganhou uma nota preta nessa história, e todo mundo ficou ainda mais achando que ele era capaz de prever o futuro. E isso é um grande perigo, a gente achar que alguns casos de sorte ou eventos randômicos estão ligados a algum poder de clarividência. Por quê? Qualquer um que está investindo... Esse é um cara que vivia investindo. Qualquer um que está investindo há muito tempo vai poder contar uma história dessa. Você só tem que estar no mercado para ter uma grande sorte ou um grande azar.
Ele não foi o único que ganhou dinheiro vendendo a ação dessa empresa. Tinha outras pessoas vendendo também. Mas a gente tem uma tendência a pegar eventos isolados que são randômicos e tentar achar uma explicação para eles. Então, esse axioma tem um pequeno axioma menor que diz o seguinte, que é o 12º axioma menor do livro, que diz: se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Então, ele fala isso, ele fala para você olhar para os ocultistas, ou para os astrólogos, ou pessoas que jogam tarô, e ver, eles são ricos. Os astrólogos são ricos. Se a astrologia funcionasse para ganhar dinheiro, esses caras iam ser ricos. E ele fala, se você for analisar esse grupo, você vai achar pessoas de todo tipo. Vai ter alguns mais ricos, outros pobres, outros nem ricos nem pobres, como a maioria das pessoas. E ele conta alguns casos aqui também. Ele conta primeiro de um mestre de tarô, que sabe, porque o autor sempre escreveu sobre dinheiro, e um dia ele começou a desenvolver um interesse por tarô, e ele teve um cara que se disse mestre de tarô, que pediu para poder conversar com ele, para ver se podia publicar e ganhar uma certa visibilidade. Eles foram almoçar, e no final do almoço o cara o mestre em tarô pediu para ele pagar a conta, ainda pediu de $5 emprestado para ele poder pagar o táxi. Falou que ele estava com um pequeno problema de fluxo de capital. Um cara era tarólogo, queria escrever sobre astrologia para ficar rico e estava tendo que pedir dinheiro emprestado, né? E ele conta que uma coisa, o que é perigoso nessa questão de você misturar religião, ocultismo com investimentos ou especulações, que pode acontecer de você, aconteceu com ele, inclusive, ele estava com uma decisão de comprar ou vender uma ação, e ele jogou o tarô, que ele já tinha começado a estudar um pouquinho, e isso é uma coisa assim, clara, muito boa, que a empresa teria um excelente futuro. Ele nunca tinha visto um jogo de tarô tão bom, e comprou a ação e realmente ela subiu. E depois ele ficou na dúvida, mantenho ou não mantenho, jogou um tarô e falou que a empresa ia ficar mal. E ele foi vender e a empresa realmente caiu. Então o tarô funcionou para ele. E ele se deu conta exatamente do perigo que isso é. Você joga uma vez um tarô e dá certo. Esse é um perigo maior. Porque você vai ficar achando que você sempre vai acertar, e se você for investir, botar seu dinheiro em questões ocultistas, em tarô, em astrologia, uma hora você vai se dar mal. Então é até perigoso você começar a misturar e achar que vai dar certo. Isso é o que diz o 12º axioma. O 13º axioma menor fala: não é necessário exorcizar uma superstição, podemos curti-la desde que ela conheça o seu lugar. Então ele não é contra a religião, não fala que você não pode ter superstição, mas fala para evitar de misturar superstição com especulação e investimento. Sobre esse axioma menor, ele fala o seguinte: um lugar que você pode, por exemplo, usar a superstição é na loteria. Porque numa loteria, vamos falar a Mega Sena aqui do Brasil, você tem que acertar 6 números em 60, né? E você não tem, a probabilidade de cair qualquer número ali é a mesma. Não tem como você fazer uma análise técnica para definir o número da loteria, assim. Então, nessa hora, por diversão, sem achar que você é um sobrenatural, você pode sonhar com um número e ele realmente sair. Você pode, de repente, teve uma pessoa que sonhou, ou, sei lá, você saiu no biscoitinho da sorte, dos números atrás ali no papel. Aí você pode curtir, jogar, brincando, sabendo que é um momento de curtição, de divertimento, né? E não acreditando piamente que você vai ficar rico na loteria porque você teve aquele palpite. Você vai colocar todo o seu dinheiro, comprar 100 mil reais de um bilhete de loteria por causa de um palpite, né? Enfim, a conclusão desse grande axioma é: mantenha o sobrenatural longe das especulações. Confie em você, no seu potencial de análise, no seu potencial de perceber o mercado, de sentir o mercado, de especular corretamente, seguindo os outros axiomas também. Mesmo o seu potencial, você tem que saber sempre que você está errado. Tá? Então foi isso sobre esse axioma. Ele não tem muito o que aprofundar, pelo próprio título você já sabe o que ele está querendo dizer. E é isso.
Não deixe de visitar nosso site, que tem sempre ferramentas para traders. Nós estamos sempre desenvolvendo novas. Em breve vai vir mais uma nova ferramenta. Bons negócios para você. Não esqueça de controlar seus riscos e principalmente de assinar o nosso canal se você ainda não o fez. Um abraço, bom dia para você.